Olá, meu nome é Deise Rosa, sou psicóloga e trabalho ali nesses 20 anos com a área da infância e também numa área que quase ninguém gosta nem de conversar, que é sobre a morte. E é justamente sobre isso que eu vim falar hoje um pouquinho para vocês. Quem eu me tornei depois que a morte bateu na minha porta. Sou filha de um escultor e também de uma professora, irmã do meio, de 2 irmãos, e desde pequena eu gostava muito de brincar, de ser professora, de escolinha, e eu achava muito bacana a forma com que as professoras entendiam as crianças e o que cada criança passava. Então, já estava muito certo na minha vida, que era isso que eu queria fazer. Aos 12 anos, eu comecei a trabalhar com pré-escola, na época podia, e fiquei ali por algum tempo, até a hora de realmente ingressar numa universidade. Aí, quando eu estava nesse momento, eu me lembro do meu pai, sentado na mesa junto com os meus irmãos e falando, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, só não inventem de ser professor. E aí, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer quando eu crescer? Então, foi que eu descobri a tal da psicologia. Me encantei, sou muito feliz pela escolha que fiz. Realmente achei incrível poder conhecer a questão toda voltada aí das pessoas, das emoções e tudo mais. Ainda na graduação, eu já gostava e entendia muito mais da questão da infância e toda a parte escolar que envolvia. Após isso, fiz todas as minhas graduações voltadas para a infância. Mas, ainda lá nos bancos escolares, é que algumas coisas foram acontecendo aí na minha história. De repente, eu identifiquei que eu precisava seguir à frente, e nesse processo todo, ainda na graduação, foi que eu recebi uma ligação de que o namorado da minha irmã, que já fazia um tempo que estavam namorando, estava num bar e o irmão dele se envolveu numa briga. E nesta briga, para defendê-lo, ele acabou levando um tiro e morreu na hora. De repente, ali, eu, jovem, a minha irmã jovem, nos deparamos com a morte. Aquela morte diferente de tudo aquilo que a gente sabia. Aquele envelhecer, morte natural. E não se morre só de forma natural. Se morre jovem também. As pessoas, às vezes, me falavam, olha, você é quase psicóloga, você precisa ser forte, você precisa ajudar a sua irmã. Mal sabem as pessoas que o fato de eu fazer uma faculdade de psicologia, que nunca eu tinha aprendido nada sobre aquilo, até porque na área da saúde, infelizmente, ou felizmente, sei lá, mas acho que infelizmente, nós somos muitas vezes muito mais treinados para a cura, para o processo de melhorias, de achar soluções para os problemas de ordem física ou mental, e não para o processo do morrer. Hoje, sabemos que após a pandemia, sim, isso tem ampliado um pouco mais, ainda em passos lentos, mas há 20 anos atrás, não se falava sobre isso numa graduação. Perdida e querendo ajudá-la, foi então que eu encontrei um livro. Lembrando que há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, não tínhamos internet que temos hoje. E nesse livro eu identifiquei que, tem coisas que estamos passando que é natural, que não estamos enlouquecendo. Por que as pessoas não falam sobre isso? Continuei os meus estudos, a vida foi seguindo, a gente foi continuando a nossa história, a nossa vida, passaram-se 5 anos, exatamente um mês depois que eu terminei a minha dissertação de mestrado. A minha irmã sofreu um acidente e veio a óbito. E aí, de repente, de novo, a morte bate na minha porta. E eu preciso, dessa vez, comigo, olhar para ela. E aí, claro, vem aquela pergunta, por que comigo? Depois eu entendi que a pergunta não era essa. É por que não comigo? Por que não comigo? O que é que me faz diferente das outras pessoas? Sendo que quando falamos em morte, e ela sendo algo natural, ela acontece uma hora ou outra, mesmo que a gente não espera e não queira, na família e na casa de todo mundo. Diante disso, eu continuei os meus estudos,
voltada um pouco na infância também, e também na área da tanatologia, até para que eu pudesse compreender aquelas emoções todas confusas que estavam dentro de mim. E estudar sobre o assunto me fez, sim, entender esse processo de uma maneira mais leve, não menos dolorida, mas mais leve. E eu entendi que eu precisava fazer isso também com as outras pessoas. Eu precisava deixar que as outras dores também fossem um pouco mais amenizadas. Entendi que as dores são diferentes. As dores emocionais não se comparam, elas se amparam. E é isso que eu entendi que eu tinha que fazer da minha vida. Mas ainda existia uma angústia dentro de mim. Como que eu, que gosto de trabalhar com infância, vou trabalhar com morte? Parece que as duas coisas não batiam. E às vezes as pessoas me cobravam: nossa, mas você tem que trabalhar uma coisa ou outra. As duas não dá certo. Até porque criança é sorriso, criança é vida, morte é sofrimento. Até que então, eu tive um sonho. E esse sonho foi transformador na minha história. Eu conversava com a minha secretária, que às vezes quando eu chegava na recepção, eu me deparava com alguns cabelos coloridos dos adolescentes. Rosa, roxo, verde, que eu acho lindo. Mas eu comentava com ela: eu tenho a sensação de que eu estou apagando o fogo. Porque às vezes eu recebia esses adolescentes ou adultos que se questionavam sobre a sua finitude, queriam antecipar essa finitude, e eu fazia todo um trabalho para que eles olhassem o processo da vida. Também foi uma época em que eu questionava muito algumas campanhas que eu já trabalhava de valorização ao processo do viver, campanhas de prevenção ao suicídio, como o Setembro Amarelo. E me questionava: essa campanha está certo? Será que é desse jeito? Será que é por esse caminho? Isso pode ser melhor? É assim mesmo que se faz? Até que eu tive esse sonho. Nesse sonho, tinham vários cabelos cor-de-rosas pegando fogo. E aí, alguém me apontava, esse alguém eu não sei quem é, mas eu acho que são os meus anjos do céu, e essas pessoas apontavam para mim: é lá, é lá. E lá tinha muitas famílias, muitas crianças brincando. E aí eu entendi que sim, é possível sim eu trabalhar com morte e com infância, porque a morte acontece nas famílias, dentro das casas de todos. E se eu sou um adulto enlutado, eu também vou ter consequências, aquelas crianças vão ter consequências. E as crianças, no decorrer da vida delas, elas também têm perdas. E é preciso olhar para isso, é preciso falar sobre isso. E mais do que tudo, eu entendi que a melhor forma de falar sobre prevenção à vida, de falar sobre valorização da vida, é desde a infância, todos os dias. Como? Falando sobre limites, falando sobre frustrações, falando sobre afeto. E quando a gente trabalha essa relação de afeto e de limites com aquela família, aquelas crianças futuramente, de cabelo rosa ou não precisarão estar sentadas no meu consultório ou no consultório de outros profissionais. E aí, talvez, vão entender a vida de outra forma. E se tiverem no meu consultório por outros motivos, que não apressar a sua finitude, a sua vida. E a partir desse sonho, eu entendi que esse processo todo fazia parte da minha missão de vida. E o que nos faz humanos é a consciência de que nós somos finitos, que não estaremos aqui para sempre. E quando a gente para pensar que a nossa vida é finita, nós já estamos atrasados. Às vezes nós perdemos muito tempo com coisas que não vale a pena. E nos questionamos aí, muitas vezes, por quê isso, por que aquilo, por que eu, né? Onde a gente às vezes precisa olhar para o tempo. A vida é uma transformação constante, é uma transformação diária. O dia da morte é o primeiro de quem fica. Quando a gente perde alguém, eu preciso descobrir quem eu sou. E aí começa uma nova caminhada. Eu, como profissional, eu não consigo arrancar aquela dor. E é por isso, muitas vezes, que é uma área que quase muitos profissionais não gostam de trabalhar. Porque, geralmente, somos treinados para dar soluções. Eu não posso dar solução. Eu posso caminhar junto e acolher. Eu costumo dizer que a morte, nós temos 3 tipos de morte. A primeira delas é quando as questões vitais deixam de acontecer. O nosso cérebro para, o coração para de bater. O segundo tipo de morte é quando nós somos enterrados ou nós somos cremados. E a morte verdadeira, ela só acontece quando nós somos esquecidos.
pensando nisso, é que a gente fala o quanto o luto é o preço do amor. O amor não morre. Se o amor não morre, o luto, ele não é superado. Nós aprendemos a conviver com ele. Não superamos, convivemos. Aprendemos a ir aos poucos e colocando aquela dor em algum lugar especial dentro da gente. A pessoa, ela deixa de estar aqui para estar aqui dentro. Qual é o contrário da palavra morte? Muitas vezes, as pessoas me respondem, é vida. Não. O contrário da palavra morte é nascimento. Tudo que nasce, um dia morre. Vida é o que existe entre o nascimento e a morte. E esta vida é acompanhada com o tempo. São duas palavras que nem têm contrário. E são únicas e exclusivas. E é sobre o tempo, e é sobre isso que eu sempre gosto de levar para as pessoas. Quando eu entendi que essa era a minha missão de vida, eu entendi que eu precisava também não estar mais na sala de aula só, mesmo gostando muito da sala de aula. Mesmo meu pai não querendo que eu fosse professora, não teve jeito. Fui muito feliz com a profissão. E sou muito feliz ainda, me considero uma eterna professora a partir do momento em que eu divido um pouco do que eu sei para com pessoas e com alunos. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu precisava acompanhar e acolher muito mais as pessoas que passam por esse processo. Se o luto é o preço do amor, então algumas pessoas falam assim, ora, então não vamos amar, porque aí eu não vou sofrer. É verdade. Mas você também não vai saber o valor que é o amor. O valor que é poder fazer grandes trocas e reais trocas com as pessoas. Não existe nada no mundo que acalente mais o ser humano do que as trocas afetivas e a troca de amor. Hoje é um dia a menos em nossa vida. Não é um dia a mais. Por isso, nós não podemos perder tempo no tempo que passa. Quanto tempo da nossa existência nós perdemos em bobeira? Quanto tempo da nossa história nós perdemos, às vezes, num simples sentada para dar uma olhadinha no celular? Quem nunca, não é mesmo? Hoje eu vou só dar uma olhadinha. E ali eu sento e eu esqueço da vida. E às vezes, eu perdi tempo. Tempo com as pessoas. Tempo de fazer trocas. Tempo de amar. Hoje é um dia a menos. Que a gente saiba do nosso dia, da nossa história, fazer grande diferença na vida das pessoas e principalmente na vida de cada um de nós. Muito obrigada.